Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a revisão para a prova. Prepare as canetas, lápis, pegue seu material e vamos às anotações. Hoje eu falo, então, em primeiro lugar aqui do filósofo Augusto Comte, que é um dos grandes representantes da filosofia, considerada aqui a filosofia positivista. Augusto Comte é também considerado aqui o fundador da filosofia, da sociologia. Esse filósofo tem uma grande importância no conceito do positivismo, então. O que é o positivismo? O positivismo é essa ideia de trazer uma nova ciência, de trazer uma ciência considerada positiva, uma ciência nova. E ele fala dessa conceituação desse positivismo como a lei dos três estados. O que seria essa lei dos três estados, então? É o estado teológico, o estado metafísico e o estado científico. Então, nós passamos por esses três processos para chegar à ciência. O teológico é a questão da fé, o metafísico seria essa vida além, e o científico seria essa produção da ciência enquanto sujeito. O positivismo, então, é essa ideia daquilo que é real, aquilo que é provocado cientificamente. Então, o positivismo traz essa relevância do sentido de uma filosofia em que se trata de uma ciência nova. Por outro lado, nós tivemos aqui também um dos representantes, que foi o filósofo Karl Marx, tratado dentro da filosofia, dentro do conceito teológico, dentro do conceito sociológico, como aquele que trabalha a questão do capitalismo. Então, uma sociedade capitalista, dentro do pensamento do Karl Marx, é a luta de classes entre a sociedade, classe alta e a classe baixa. E nessa classe alta e classe baixa, nós temos os donos dos meios de produção, que é a burguesia, e, por outro lado, nós temos aquele que tem a força de trabalho, que é o proletariado, produtor. E aí fala-se da questão da mais-valia. Então, esse é o Karl Marx. Por outro lado, nós temos o filósofo chamado Hegel, que trouxe para nós uma nova visão, que seria uma visão crítica, uma visão crítica da história, que ele fala sobre a razão histórica e a razão crítica, o que, na verdade, é construído isso aqui ao longo dos tempos. Então, ele fala, o Hegel fala de uma dialética do pensamento, isso é trazer uma nova ideia. Essa nova ideia se dá através do chamado termo idealismo. É uma nova ideia sobre a ciência, uma nova ideia sobre a racionalidade. É importante vocês perceberem, então, que a dialética é essa ideia nova que o Hegel traz, que está ligado também a uma metafísica e a chamada epistemologia, que a episteme é o estudo da ciência. Essa mentalidade positivista, então, trouxe aqui para nós o conceito que o Hegel falava, que é a tese, a antítese e a síntese. A tese seria esse espírito objetivo, a antítese seria o espírito objetivo, a tese o subjetivo e a síntese é o espírito do absoluto. O que acontece aqui? Na tese nós temos uma ideia do que se pesquisa, a síntese seria fazer uma revisão daquilo que foi produzido pela tese, e a antítese seria a revisão da tese. Então, quando nós trazemos aqui a tese, que é o objeto investigado, a síntese é a comprovação, a antítese é a comprovação do objeto investigado, e a síntese é a certeza. Porém, isso aqui nos traz, na síntese, uma nova forma de pensar. Portanto, nós vamos fazendo esse processo como se fosse cíclico. Tese, antítese e a síntese, e aí nós produzimos uma nova ciência. E assim por diante. Só se produz nova ciência a partir do momento que nós criamos um novo pensamento. Por isso que ele fala que o conhecimento metafísico é dialético. Porém, nós temos aqui, então, a outra questão importante do filósofo Nietzsche. Falamos já nas outras aulas. O Nietzsche foi um grande representante da filosofia e ele faz uma crítica ao pensamento socrático, afirmando que a razão, então, foi um predomínio constante imposto pela
a filosofia do Sócrates. E aqui ele quer nos trazer a ideia de que a filosofia nietzschiana, ela é essa proposta de trazer para o homem construir o seu próprio mundo. Porque ele fala que no mundo existe várias morais, e essas várias morais não se pode adaptar a um conceito único da teologia, da filosofia, de uma moral, mas a gente tem que entender que existem essas várias morais e dar ao ser humano essa individualidade dentro da universalidade. O que é, então, a fenomenologia? O fenômeno é a ideia do novo, né? Um novo fenômeno. E o Husserl fala dessa fenomenologia como a consciência. A consciência de quê? A consciência que é orientada para as coisas, tomar consciência daquilo que se observa, olhar as coisas no âmbito mais abrangente. Então, essa palavra epistemologia, ela tem a visão do que a gente trabalha dentro do conceito, que é a fenomenologia, fenômeno. Então, o fenômeno é aquilo que se manifesta, aquilo que estava escondido. Esse fenômeno é derivado do verbo phenomen, que é o fazer aparecer. É aquilo que traz a luz, que brilha. Então, esse fenômeno que o nosso filósofo vai falar é essa revelação, que se dá em dois sentidos, que seria o sentido, então, intelectual, aquilo que investiga aquilo que está escondido, de uma forma científica, mais apurada, e nós temos o fenômeno que é aquilo que é o natural, que é o que todo sujeito faz, né? Observar aquilo que está acontecendo na natureza, observar aquilo que está fora. E que esse observar esse fenômeno é um fenômeno natural. E o outro é o fenômeno, então, conhecido como o fenômeno científico. O termo epoqué, que é tratado também aqui dentro do conceito da filosofia, é o que vem trazendo características do ceticismo. Seria empregado para designar a questão de suspender os julgamentos sobre uma realidade. Então, cético é aquele que duvida. E a hipoqué seria essa capacidade de trazer à tona o quê? Que é a hipoqué da fenomenologia. Seria que se opõe à atitude natural, ou mesmo aquilo que se opõe às crenças, às coisas que existem de um modo que elas são percebidas, mas que ela deve ser investigada. O outro filósofo que nós trazemos à tona aqui, então, é o Immanuel Kant e o Edmundo Husserl, que nós estamos falando. O que ele está tratando dentro desse conceito da fenomenologia? Ele fala que essa intencionalidade é um fenômeno singular, isto é um fenômeno individual, porque cada indivíduo percebe a realidade orientado por propósito, por desejo, por anseios, por expectativas. Então, por isso que a intencionalidade do fenômeno ela se distingue dentro dessas características, que pode ser a natural e pode ser a científica. Um outro filósofo também que nós trabalhamos um pouco aqui foi o Jean-Paul Sartre. O Sartre é considerado um filósofo existencialista porque ele traz alguma dessas características aqui desse pensamento da fenomenologia do Husserl. O que ele vai afirmar? Que o fenômeno na verdade, os fundamentos para elaborar a filosofia existencialista. E dentro dessa conjuntura do existencialismo, ele traz o conceito da liberdade. Então, nessa busca pela pesquisa natural ou científica, nós vamos construindo a liberdade individual, que é a questão do existencialismo, ser sendo no mundo, ou conquistando. E aí traz dentro dessa concepção uma chamada razão instrumental e a razão crítica, que é apresentado por Horkheimer, que traz uma crítica do pensamento anterior àquilo que nós vínhamos falando sobre a teologia, sobre a fé, mas é uma visão nova sobre a tecnologia. Mas é compreensível aqui que ele fala de uma filosofia individualista, que é o conceito das pessoas buscar o conhecimento com alguns meios de comunicação, o expandir, e isso virou tão natural que foi usado como uma proposta do capitalismo, que o Horkheimer e o Adorno então vai fazer uma crítica sobre essa realidade, e ele trata isso como se fosse a barbárie, né? É o uso da comunicação para atingir as pessoas de forma errada. Então seria como que uma busca pela razão,
a busca pela humanidade. O Horkheimer, então, fala desse conceito como se fosse a indústria cultural. É a utilização da técnica, da arte, para o uso discriminado sobre aquilo que seria algo próprio do ser humano, algo natural, espontâneo, criativo. E a mídia, então, usa desse meio para manipular as pessoas. O que seria essa indústria cultural? Ele fala que essa indústria cultural seria os meios de comunicação produzidos por uma ciência, produzido por um grupo de pessoas intelectuais, produzindo capitais que influencia diretamente no indivíduo que é o receptor dessas informações. A imagem aqui traz muito bem claro que é a mídia televisiva ou a mídia hoje muito mais próxima a nós, seria os celulares, que entra de tal forma na nossa mente e a gente perde essa capacidade do raciocinar. O Adorno também fala da indústria cultural, os objetos criados para tornar-se dentro de uma pessoa aquilo que seria o capitalismo. Então ele mostra ali algumas marcas, algumas formas de convivência social da mídia, que ela indiretamente entra no nosso convívio, fazendo-nos tornar grandes consumidores indiscriminados sem o uso da razão. O Adorno e o Horkheimer falam que essa razão iluminista ela deu ao homem a saída chamada menoridade. Então, sair dessa infância do conhecimento para a gente evoluir um pouco mais para o pleno uso da razão. Então, essa razão crítica dessa realidade em que a gente vive aqui, né? Por isso que essa ideia do iluminismo é muito presente na teoria do Adorno e do Horkheimer. E isso fez dispensar a necessidade de criar ações novas para guiar o ser humano. Por isso nós precisamos do uso da crítica da razão pura. Isso veio atrelado aqui, então, dentro da questão das ciências, que adotaram alguns métodos chamados os métodos estruturalistas. Dentro de uma linguagem, né, Ferdinand trouxe um pouco sobre essas questões aqui, a linguagem mais apropriada, que faz com que torne-se um conteúdo mais organizado. Também na antropologia, nós tivemos aqui o Lévi-Strauss, que se destacou um pouco sobre a questão do estruturalismo, falando um pouco sobre o que seria das regras, os ritos, as proibições sociais, que isso tornasse um pouco mais aberto para a sociedade. No âmbito da ciência, trouxemos aqui Lois, que trabalha também sobre algumas questões da ressignificação dos elementos do marxismo, não só simplesmente como opressor e oprimido, mas ele trata sobre essas estruturas econômicas mesmo, sobre o socialismo e as identidades individuais, as relações dessas duas classes dentro de uma sociedade, para que a gente possa produzir ciência. Na psicologia, apresenta aqui Lacan, que também abordou algumas estruturas sobre a psicologia humana, sobre o inconsciente e o comportamento individual das pessoas. E na filosofia, foi bastante pessoas que trabalharam nessas questões aqui, falando um pouco também sobre a questão estruturais, sobre a economia, sobre a ciência, sobre a sociologia, as questões da sociedade em si, como a relação de vida e o comportamento das pessoas. O estruturalismo foi essa ideia que veio sucedendo por novos movimentos, né? Que foi o chamado pós-estruturalismo, e ele veio trazendo aqui novos paradigmas, novos pensamentos para uma ciência humana. O representante aqui importante do estruturalismo foi o Michel Foucault, que fala sobre essa questão aqui do conhecimento, que ele se constitui ao longo da história como um determinado ideal que faz a diferença nas noções prévias, a questão da descontinuidade entre si, a episteme, fala de uma nova ciência como forma de estruturar o pensamento enquanto relação com a tecnologia e relação com o homem. É o reconhecer-se a si mesmo
dentro de todas essas regras impostas pela sociedade, construindo uma nova ciência, um novo pensamento. E o Freud, que é um dos filósofos psicanalistas, também trata aqui dessa questão da mística, fala do Eros, do Thanatos, isso como uma forma de uma representação da chamada de impulsões do ser, dos sentimentos. E segundo ele, essa geração da transformação do eu, ela se dá através dos elementos formados pelo ser humano mesmo, que é a questão do id, do ego e do superego. E a gente precisa interagir entre essas três dimensões humanas para a gente poder agir quando necessário e também esperar quando necessário. E por último, aqui a gente fala do Deleuze, que foi um dos representantes da filosofia, que fala dessa filosofia como a questão da diferença do sujeito, a diferença da pessoa dentro de um conceito da literatura, do cinema, do teatro, da arte. Isso fez com que a sociedade, então, pudesse trazer um novo pensamento para a sociedade. E aí eu termino com uma frase do Deleuze que nos fala o seguinte: acreditar no mundo é o que mais nos falta. Nós perdemos completamente o mundo, nos desapontaram dele, nos desapossaram desse mundo. Então, por que ele fala dessa questão? Que ele lutou tanto por essa questão de um mundo novo, de uma sociedade nova, e aí o mundo transparece de diferentes formas, de novos jeitos, e ele não foi um desses defensores incansáveis de um mundo novo, de descobertas novas, pensando em uma sociedade nova. Pessoal, por hoje fico por aqui. Peço que vocês, então, façam as anotações de vocês. Até a próxima aula.